Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exemplos sobre o princípio multiplicativo. É o terceiro vídeo dessa nossa playlist sobre análise combinatória e probabilidade. Então, esse primeiro exemplo aqui pergunta o seguinte: quantos subconjuntos possui um conjunto que tem n elementos, certo? Então, por exemplo, digamos que o nosso conjunto está representado aqui assim, e que ele tem 5 elementos, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quero formar algum subconjunto desse conjunto, eu tenho que escolher alguns dos elementos desse meu conjunto para fazerem parte do subconjunto. Lembrando também que eu posso não escolher nenhum elemento, né? Porque o conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto, certo? Então eu posso olhar para cada elemento do meu conjunto e decidir se ele vai entrar ou não no subconjunto. Então, o número de decisões que eu tenho que fazer é igual ao número de elementos que o meu conjunto tem. Ou seja, eu vou ter que fazer n decisões. Cada decisão consiste em quê? Decidir se um elemento entra ou não no meu subconjunto. Ou seja, cada decisão tem apenas duas opções. O elemento entra ou o elemento não vai entrar. Isso quer dizer que eu tenho duas escolhas para esse elemento, duas escolhas para esse elemento, duas escolhas para esse, duas para esse outro. Aqui foram 5 elementos. Então eu tinha 5 decisões. E o número de possibilidades seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 5. 5, né, é o número de elementos do meu conjunto. Se fossem n elementos, eu ia ter que fazer n decisões e cada uma delas teria duas opções. O elemento entra ou o elemento não entra. Portanto, qual que é a resposta? A resposta aqui é simples. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? N vezes. Por quê? Porque foram n decisões, justamente por terem sido n elementos. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, é a mesma coisa que 2 elevado a n, que é a resposta para esse exemplo. Certo? Vamos para o segundo exemplo de hoje. Nesse exemplo, a gente quer saber quantos divisores naturais tem o número 360. Bem, o que é um divisor de 360? É um número que, quando eu fizer 360 dividido por esse número, o resultado vai dar uma divisão exata, certo? Então, isso aqui vai dar um número inteiro. Como eu quero divisores naturais, esse n aqui tem que ser positivo, tá bom? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui vai ser fatorar o 360. Como é que a gente faz isso? 360 é múltiplo de 2, né? Porque é par. 360 dividido por 2 dá 180. 180 ainda é múltiplo de 2. Divide 180 por 2 vai dar 90. Mais uma vez é múltiplo de 2. Dividindo aqui vai dar 45. Agora não é mais múltiplo de 2, mas é múltiplo de 3. Por quê? Porque é a soma dos algarismos dá 9, que é múltiplo de 3. 45 dividido por 3 vai dar 15, que ainda é múltiplo de 3. 15 dividido por 3 dá 5. Aí agora fica aqui 5, né? Agora finalmente chegamos a 1. Portanto, qual que é a fatoração de 360 em primos? Isso aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Beleza. Eu sei que 360 é igual a isso. Tá bom, então se eu quero ter um n aqui embaixo, de modo que a divisão dê exata, os únicos fatores primos que podem aparecer na fatoração de n vão ser 2, 3 e 5. Se aparecer outro número primo na fatoração de n, por exemplo, 7, aí não ia ter ninguém aqui no numerador que ia cancelar com o 7 que tivesse embaixo. Da mesma forma, esses fatores que aparecem aqui não podem aparecer na fatoração de n com um expoente maior do que aparece aqui na fatoração de 360. Tá bom? Por exemplo, imagina que n fosse 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Não ia dar exata a divisão, porque eu ia ter 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 sobre 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Esse 5 aqui ia cancelar com esse 3 que está aqui ia cancelar com um dos que estão aqui, mas eu não ia fazer isso aqui dar um número
inteiro. Então, a divisão não ia dar exata. Tem mais números 2 embaixo do que tem em cima. O que é que isso significa? Né? Que o n aí, o divisor que a gente está procurando, ele vai ter que ser 2 elevado a alguma coisa, vezes 3 elevado a alguma coisa, vezes 5 elevado a alguma coisa. E eu posso afirmar que esses expoentes aí têm que satisfazer o seguinte. O A, ele vai ter que ser 0, 1, 2 ou 3. O B, ele vai ter que ser 0, 1 ou 2. E o C, ele vai ter que ser 0 ou 1. Beleza? O expoente que está aqui tem que ser 0 ou maior, mas também não pode ser maior do que o expoente do mesmo número aqui em cima. Certo? Dessa forma, a gente já vê mais ou menos como que vai fazer para resolver, né? Quantas decisões que eu tenho que fazer aqui? Vão ser 3 decisões. Uma para o expoente do 2, uma para o expoente do 3 e uma para o expoente do 5. Então, 3 decisões. Beleza? No caso, quantas opções eu tenho para a decisão do expoente do 2? São 4 opções. 0, 1, 2 ou 3. Então, eu tenho 4 escolhas aqui. Quantas opções eu tenho para o expoente do 3? São 3 opções. 0, 1 ou 2. 3 opções aqui. Quantas escolhas eu tenho para o expoente do 5? São 2 opções. Tá? Então, o número de opções em cada etapa não depende das decisões anteriores, multiplica esses números. A gente vai ter 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Isso quer dizer que 360 possui 24 divisores naturais. Beleza? Só uma observação aqui. Repara que esse 4 que apareceu, ele era 1 a mais do que esse 3 que aparece aqui. Esse 3 que apareceu aqui, ele é 1 a mais do que esse 2 que apareceu aqui. E esse 2 que está aqui, ele é 1 a mais do que o 1 que está aqui no expoente, né, que não precisa ser escrito. Ou seja, se a gente sabe que a fatoração em primos de um certo número n é P1 elevado a 1 vezes P2 elevado a 2 vezes etc. até pk elevado a k. Então, qual que é o número de divisores naturais do número n? Basta a gente adicionar 1 a cada um desses expoentes aqui e multiplicar tudo. É o mesmo argumento que a gente fez aqui. Tá bom? Então, o número de divisores naturais de n vai ser a1 mais 1 vezes a2 mais 1 vezes etc. até vezes ak mais 1. Beleza? É exatamente o mesmo argumento que a gente fez aqui. Maravilha. Vamos para o próximo exemplo, que é derivado desse daqui. Agora, quantos desses divisores naturais de 360 são números pares? O que é que significa um número ser par? Significa que ele é múltiplo de 2. Então, o que é que muda em relação à solução que a gente acabou de apresentar? Então, o que está mudando aqui é que o número tem que ser múltiplo de 2, certo? Vamos olhar aqui para os possíveis expoentes do 2. 0, 1, 2 ou 3. Se o expoente do 2 aqui for 0, o que é que vai acontecer? A gente vai ter 2 elevado a 0, que é igual a 1, vezes 3 elevado a alguma coisa, vezes 5 elevado a alguma coisa. O número não seria múltiplo de 2 se o expoente do 2 aqui for 0. Se o expoente for 1, 2 ou 3, o número vai ser múltiplo de 2. Então, o que é que não pode acontecer dentre essas opções que eu tenho aqui para o expoente do 2? O expoente não pode ser 0, certo? Se o expoente for 0, aí esse nzinho aqui não vai ser múltiplo de 2, não vai ser par. Então, se eu quero divisores de 360 que são múltiplos de 2, eu ignoro a possibilidade de o expoente do 2 ser 0. Agora eu fico apenas com 3 opções para o expoente do 2. Qual que é a minha resposta, então? Dessa vez eu tenho 3 opções para o expoente do 2. Continuo tendo 3 opções para o expoente do 3 e continuo tendo 2 opções para o expoente do 5. Então, o resultado agora vai dar 3 vezes 3, que dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Então, dos 24 divisores naturais que 360 tem, 18 deles são números pares. Beleza, pessoal? Então, vamos para o último exemplo de hoje. Agora nós temos o seguinte: o código de abertura de um cofre é formado por 6 dígitos, que podem se repetir, e o código pode começar com o dígito 0. Quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Bem,
Se eu quero saber com pelo menos um dígito 7, eu vou ter que determinar quantos que tem exatamente um dígito 7, quantos que tem exatamente 2 dígitos 7, quantos tem exatamente 3, 4, 5 ou todos os 6 dígitos iguais a 7. Assim seria muita conta. É mais fácil a gente olhar para o que a gente não quer. O que é que a gente não quer aqui nesse problema? Os códigos que não têm nenhum dígito igual a 7, certo? Então, o que é que eu não quero? O que eu não quero é que nenhum dígito seja igual a 7. Quantas formas eu tenho de escolher um desses códigos de forma que nenhum dígito seja igual a 7? Bem, eu tenho 10 dígitos, lembrando que o primeiro dígito aqui da esquerda pode ser 0, certo? Então, se eu tinha 10 dígitos e eu não quero que o 7 seja um deles, eu só tenho 9 opções em cada uma dessas minhas posições. Então, eu vou ter 9 opções aqui, 9 opções aqui, 9 escolhas aqui, 9 escolhas aqui, 9 escolhas aqui, 9 escolhas aqui. Se a gente multiplica todos esses 9, vai dar 9 elevado a sexta. Esse é o número de opções que eu tenho para formar os códigos que eu não quero, que não tem nenhum dígito 7. Para eu determinar agora quantos são os códigos que eu quero, eu vou ver qual que é o total de códigos que existem e vou subtrair a quantidade dos que eu não quero. Os que vão restar vão ser os que eu, de fato, quero. Então, qual que é o total de casos aqui nesse exemplo? Bem, a gente tem 6 posições. Cada posição é um dígito de 0 a 9. O primeiro pode ser 0. Então, eu tenho 10 escolhas aqui, 10 aqui também, 10 aqui também, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. É sempre 9 aqui em cima e é sempre 10 aqui embaixo. Por quê? Porque os dígitos podem se repetir, como diz lá no enunciado. Então, mais uma vez, multiplica todos esses 10 que aparecem aí. O que é que vai ficar? Vai ficar 10 elevado a 6, certo? 10 elevado a 6 é o total de possibilidades que a gente tem para formar um código desse tipo, certo? Então, o que é que eu quero? Qual que é a resposta aí para esse problema? Vai ser o total, 10 elevado a 6, que é 1 milhão, menos o número de casos que eu não quero, que é 9 elevado a 6. Se fizer essa conta aí, você vai ver que o resultado vai dar 468.559. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.